O Senado pediu há pouco para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, reconsiderar a decisão que suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. A decisão desagradou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já havia dito que iria recorrer. A repórter Carol Rosito está acompanhando mais esse atrito entre os poderes legislativo e judiciário, né, Carol? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Márcio, essa estratégia utilizada pelo governo de acionar o Supremo Tribunal Federal abalou ainda mais, viu? Essa relação, essas negociações envolvendo não só o governo com o Congresso com o Supremo. Pacheco ficou bastante irritado, isso ficou bastante claro hoje, inclusive vendo e ouvindo a coletiva que ele deu mais cedo lá na residência oficial e, como prometeu, agora há pouco, então, acionou mais uma vez, então, o STF para tentar recorrer da decisão do ministro Zanin, né, que exatamente revogou a desoneração da folha de pagamento, que é uma decisão tomada pelo Congresso Nacional, que prorrogava até 2027 essa desoneração para 17 setores da economia e também municípios. Pacheco se reuniu mais cedo, Márcio, com assessoria técnica, jurídica do Senado. Inclusive, essa ação que foi colocada agora no STF foi assinada exatamente pelos próprios advogados do Senado. Ele queria exatamente embasar ali as justificativas técnicas e jurídicas para entrar no STF, não só envolver questões políticas, né? Segundo Pacheco, as premissas que embasaram o pedido da AGU ao STF, exatamente dizendo ali que faltava questões financeiras, a estimativa orçamentária dentro do projeto de lei, segundo Pacheco, não procedem. O PL, o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, é claro sobre essa estimativa financeira, estimativa orçamentária, ou seja, diz sim quanto o governo vai gastar, quanto que a União vai gastar desonerando, prorrogando essa desoneração até 2027 para os setores e também para os municípios. Então, Zanin acabou acatando o pedido da AGU, dizendo que era inconstitucional o projeto de lei, e agora vem o Senado, então, rebatendo essa afirmação com um novo argumento jurídico também. No campo político, Márcio, também traz consequências, viu? A gente está falando ali de abalo entre os poderes, tensão, e Pacheco, inclusive, disse mais cedo, né, que ficou surpreendido com essa decisão do governo diante dessa tentativa de alinhamento da relação do Congresso aqui com o Executivo. Líderes da própria base do governo, a gente também conseguiu acompanhar isso durante o dia, não gostaram nada da decisão monocrática que tinha sido tomada, então, por Zanin, em uma decisão liminar, mesmo sendo levada ao plenário, né, para tentar levar ali a decisão também para os outros ministros. E essas consequências a gente pode ver em relação a projetos que agora o Palácio do Planalto está dependendo ali da decisão de senadores, envolvendo inclusive a sessão do Congresso em relação a vetos presidenciais. A gente separou um trecho da entrevista concedida hoje por Rodrigo Pacheco, quando ele explica então os argumentos para recorrer ao STF. Vamos acompanhar. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Portanto, esse requisito invocado pela Advocacia Geral da União como descumprido para justificar o acolhimento de uma ADI não procede, está materializado no processo legislativo e nas demonstrações que nós faremos ao Supremo Tribunal Federal através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta. Bom,
O advogado-geral da União, Jorge Messias, respondeu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a posição do governo contra a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, pedido que foi acatado pelo ministro Zanin lá no Supremo. A matéria é destaque no site da CNN Brasil. Segundo Jorge Messias, foram apresentados argumentos técnicos, jurídicos pela inconstitucionalidade da prorrogação. Ele também disse ter profundo respeito e admiração pessoal pelo presidente do Senado. Jorge Messias acrescentou, abre aspas, importante destacar que na decisão, o ministro relator ressaltou a importância do diálogo institucional, posição que tem nosso total apoio. A atuação da AGU, portanto, em assistência ao presidente da República, sempre se pautará pelo mais elevado respeito institucional aos poderes da República e seguirá no bom rumo da construção da harmonia entre os poderes, fecha aspas. É importante a gente ter de volta a Carol Rosito lá em Brasília, porque enquanto a gente está falando isso, o plenário virtual do Supremo está julgando a decisão liminar do ministro Zanin. Carol, a gente sabe como é que está esse placar agora? 4-0, Márcio, 4-0 para manter a decisão tomada, então, pelo ministro Cristiano Zanin, né? Ele que revogou a desoneração da folha. Acompanharam até o momento o voto de Zanin também Flávio Dino, Gilmar Mendes e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Faltam 2 ministros para formar maioria. Esse julgamento, como você disse, está acontecendo no plenário virtual, começou hoje e vai até o dia 6 de maio. Eles estão analisando especificamente a liminar. Então, acabando esse processo da liminar, aí sim pode começar a análise do mérito. Lembrando, Márcio, que no meio do caminho, claro, os ministros podem pedir vista, né? E aí o julgamento seria interrompido. Foi uma decisão tomada pelo ministro Cristiano Zanin de maneira liminar, mas ele decidiu levar para o plenário para ouvir também a opinião dos outros ministros. Então, portanto, até o momento, no plenário virtual, placar de 4-0 para manter a decisão de revogar a desoneração da folha de pagamento. Volto com você. Essa é a Carol Rosito que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. É importantíssimo colocar nessa conversa a nossa analista que está em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Como esse novo episódio impacta a relação entre Congresso e Palácio do Planalto no momento que o Congresso está cheio de pauta importante para ser votada? Boa noite, Márcio. Olha, exatamente, quando a articulação do governo consegue aquela pequena vitória em adiar a sessão do Congresso para ganhar mais tempo e assim tentar evitar algumas derrotas, né, que estão precificadas na próxima sessão do Congresso e derrotas que seriam bem ruins para o Palácio do Planalto. Aí vem essa decisão, né, que foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que barra ali a desoneração. Bem, a questão agora é que lá, como mostrou a Carol Rosito, já tem 4 votos, né, para manter essa decisão de Zanin. E mais cedo ficou muito claro na coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a insatisfação dele com o Palácio do Planalto. Ele foi bem claro, olha, minha questão aqui não é com o Judiciário, não é com o Supremo Tribunal Federal, a gente vai recorrer, mas ele se diz bastante indignado da maneira como foi feita esse recurso, né, essa ação da AGU, que ele chamou de catastrófica. Ele disse também que que se tratava de um erro não apenas técnico, mas também um erro político. Ou seja, foi um dia que Pacheco passou muitos recados para o Palácio do Planalto. Lembrando que na última semana o Pacheco foi muito acionado porque diante da dificuldade da relação do Palácio do Planalto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, coube ao Pacheco resolver ali ajudar o Palácio do Planalto a azeitar ali a articulação, inclusive adiando a sessão do Congresso. Bem, o Palácio do Planalto agora está com um novo problema para resolver. E agora vamos ver aí como vai ser o quanto essa decisão aí vai, inclusive, atrapalhar os planos lá para a sessão. Muito obrigado, Jussara Soares.